Olá, você que está assistindo o Alien Live. Hoje é segunda-feira, 29 de junho de 2020. Agradeço a todos os que têm prestigiado o nosso trabalho, colaboradores, novos inscritos, canais que nos acompanham desde o começo. Agradeço também a você que está no chat ou vendo gravado. Obrigado ao apoio. Desculpe pelo atraso. É importante que você compartilhe este vídeo em suas redes para que os outros possam ter a mesma oportunidade que você em assistir esta live e interagir conosco. Um agradecimento em especial a você que entrou para o nosso clube de membros e por acreditar em nosso trabalho. Se você ainda deseja contribuir com qualquer valor, temos o Superchat. No Superchat, você poderá enviar sua pergunta ao vivo e ter sua resposta atendida antes de terminarmos a live. Também pelo clube de membros, você pode comentar ao vivo livremente em qualquer live por um mês e terá outros benefícios do canal. Terá seu comentário em destaque em qualquer live nesse período. O valor é muito pequeno e você ainda estará ajudando nosso trabalho. Se inscreva, compartilhe e comente. Você que é novo aqui no canal, isso é importante para que você continue recebendo as notificações que são entregues pelo YouTube. Hoje nós estamos aqui com Vanted, vamos falar sobre Inanna e os Anunnaki. Boa noite, Vanted. Boa noite, Clésio. Boa noite a todos que estão no chat, presentes aqui nessa live. Vamos lá, vamos falar de Inanna, então, a deusa do amor e da guerra. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Fazia tempo, né, que a gente não fazia a live, mas aqui estamos novamente para falar sobre Anunnaki. Fique à vontade para explanar o tema. Peço mais uma vez ao pessoal que está assistindo que, se quiserem comentar alguma coisa, terá seu comentário em destaque aqui através do Superchat ou Clube de Membros, para que vocês possam contribuir com a gente e ajudar no nosso canal. Fique à vontade, se surgir alguma pergunta aqui até o final, eu vou repassar para você. Ok, tá bom. Então vamos lá. Vamos começar do começo. Bom, a Inanna é uma deusa do mundo antigo e ela é uma Anunnaki nascida na Terra. Uma de vários Anunnaki nascido na Terra. A Inanna é filha do Nanar, que foi o primeiro Anunnaki a nascer na Terra. O Nanar é filho de Enlil, o senhor do comando, né, o chefão da missão Terra. E a Inanna, portanto, neta queridinha do Enlil. A Inanna, ela tem todas as características de uma criança mimada, que foi criada com muito mimo. Tipo, ela fazia tudo que ela queria, né? Então, ela tem esse lance, ela tem essa característica de pessoa mimada, que todo mundo faz os gostos, todo mundo, ela fala, todo mundo obedece, né? Até um certo ponto, quando chega num ponto da história em que ela é parada. E quem para é o seu avô, Enlil. Mas vamos do comecinho. Então, Enlil, o Senhor Yahvé, né, na Bíblia. Quando eu falo Yahvé, pode ser o Enlil e pode ser qualquer um do clã de Enlil, tá? Porque em vários momentos não é o próprio Enlil quem está falando, mas é o filho dele, o Ninurta, que o representa no momento. É, então, o Enlil, o senhor do comando, tem uma grande responsabilidade aqui na Terra. E ele tem que fazer dar tudo certo. O peso sobre seus ombros é muito grande, é enorme. Na missão Terra, ele tem que prestar contas a Nibiru, ao rei de Nibiru, seu pai, Anu, o pai dos deuses, o deus dos deuses, né? Então, eu sempre vejo muita gente criticando Enlil por certas decisões, mas com o tempo a gente percebe que, na verdade, o que ele tinha era muita responsabilidade e muita crítica, né, em cima, e pouca compreensão.
Enlil, sim, era muito severo, mas ele, na Terra, uma vez na Terra, ele se apaixona por uma outra moça que não é a Nihuzag, que a Nihuzag é a meia-irmã de Enlil, né? É a paixão de Enlil, ou ela era muito apaixonada por Enlil e teve Ninurta com ele, né? Mas depois a Nihuzag acaba ficando com o Enki, tem várias filhas com ele, e depois ela acaba ficando sozinha. Já o Enlil se apaixona por uma moça, por uma das enfermeiras da equipe de Nihuzag, e a princípio ele é acusado de estupro, depois é aliviado por ela mesma, pela própria moça que diz que não, eu gosto dele e estou esperando um filho dele, e então eu quero que ele fique livre desse julgamento de estupro e que ele volte para cá e cuide de mim e do nosso filho que vai nascer. Esse filho era o Nanar, o príncipe Nanar. E o Nanar é o primogênito do Enlil aqui na Terra. Mas, sobre as questões do trono em Nibiru, Nanar estava bem longe na sucessão. E ele não tinha muitos direitos, né? O herdeiro legal de Enlil era o Ninurta. Esse sim, filho primogênito e filho da Nihuzag. Ou seja, ele tinha a dupla semente real, né? Que garantia o direito dele ao trono de Nibiru. Já o Nanar, além de ter nascido na Terra, era filho de Enlil com uma moça que não era, pelo menos os textos não falam, não era da linhagem real, não era meia-irmã de Enlil. Então, o Nanar não tem a dupla semente real, que é importantíssimo nesse caso, né? Ele é um caso à parte e é engraçado como o Nanar ele está sempre isolado nessas questões todas, nesses conflitos todos. É um cara que não aparece muito na história. Ele é o tal do deus da lua, né? E ele é o deus que tem muitas regiões na Terra sob seu domínio, onde hoje é tudo a Arábia Saudita e onde já foi o Império Persa, né? Era lá o reino de Nanar. Bem, Nanar teve dois filhos principais, a Inanna, gêmea do Itu, do Utu. Utu é o mesmo Shamash dos textos. Ele é o Deus Sol, né? Ele pode ser comparado ao Apolo grego, ao Deus Sol. Há várias questões, tem gente que fala que o Apolo é o próprio Marduk, porque ele também usa o símbolo do Sol no Egito, né? O Ra, Deus Sol. Mas num contexto mais apurado, o Apolo grego, sim, é o Tu, irmão da Inanna. Irmão gêmeo da Inanna. E um dos seus romances também, porque nós sabemos que os Anunnaki não tinham essas travas todas no que se diz respeito aos relacionamentos sexuais, amorosos, né? A gente vê vários casos de romance entre irmãos, meio-irmãos, primos, tios, avós, pais. Eles não tinham essa regra moral que a nossa sociedade tem, né? Nós não podemos nos relacionar com membros da nossa família direta, o que faz muito sentido para a gente. Para eles, naquele mundo, naquele planeta, naquela época, as condições eram outras, as motivações eram outras, as regras eram outras. Eles vieram de um planeta onde as regras eram assim.
né? E todo o nosso mundo antigo é regido por essas regras. Então, a gente vê até muito pouco tempo atrás, época dos Tudors, por exemplo, ah, reis da França, reis da Inglaterra, reis do mundo médio, Idade Média, até mais ou menos por aí, os irmãos se casavam para preservar a semente real. Agora, obviamente, eles não estavam seguindo as regras antigas, onde o casamento e a geração de filhos era conduzida por uma regrinha básica, né? Você podia se relacionar com um meio-irmão, contanto que ele fosse filho do mesmo pai, mas de mães diferentes. Tudo isso por causa do DNA mitocondrial que passa os genes recessivos. E são esses genes recessivos que trazem as doenças, as famosas doenças que a gente conhece, né, dos casamentos entre primos, filhos gerados em casamentos de primos, alguns nascem surdos, outros cegos, etc. e tal, são genes recessivos vindos do DNA mitocondrial passado pela mãe. Então, essa regra do casamento entre irmãos foi totalmente caducada pelo tempo, justamente por condições de saúde. Por quê? O povo daquele tempo, Idade Média, Renascença, etc., até bem pouco tempo atrás, não conhecia essa regra do DNA mitocondrial e já havia esquecido as regras do passado que conduziam os Anunnaki, né? Eles podiam gerar filhos, porém, se fossem meios irmãos, e não irmãos consanguíneos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Como era o caso da Inanna e do Utu. Eles eram gêmeos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Porém, eles não casaram, eles sabiam que não podiam casar e não podiam gerar filhos. Mas nada os impedia de se relacionarem sexualmente. Vocês estão entendendo as regras que aconteciam no passado? Tudo que hoje para a gente é imoral, para eles era totalmente normal. E aí Nana ficava com quem ela queria. Não interessa. Não interessa se quem era ali, ela ficava com quem ela queria e conforme o que ela precisava fazer. A gente conhece um caso clássico da Inanna, é, levando embora 50 mês, que são dispositivos, ou parece que são dispositivos como esses que nós temos hoje, tipo um pendrive, um CD acrílico, qualquer coisa, a gente não sabe o material que eles usavam, né? Mas com certeza um dispositivo que guardava muitas informações, uma biblioteca, digamos assim, sobre vários assuntos. E ela, a Inanna, ela chega para o Enki, né? O Enki, todo mundo sabia muito bem, quem conhece a história dos Anunnaki sabe que ele era um mulherengo incorrigível, né? O Enki realmente ele só não pegava a própria sombra porque não dá, né? Não tinha como, porque senão ele pegava também. E quando ele soube que a Inanna ia visitá-lo, ele falou para o vizir dele, né? Ó, prepara tudo aí, enche a mesa de coisas gostosas, bastante bebida, põe cerveja, serve bastante, agrada a moça aí, tá? Cuida bem dela que eu já estou chegando. E quando ele chegou, a Inanna toda linda num vestido transparente que mostrava tudo dela, né? Tudo. E ela, bem sem vergonha, ela se abaixava, né? De um jeito que pudesse mostrar tudo realmente. E o Enki ali, nossa, Ave Maria. Então, ele ficou doido pela Inanna, apesar dela ser neta sobrinha dele, né? Mas, como eu disse, eles não tinham essas travas, essas regras morais que nós temos, né? Que hoje é normal na nossa sociedade atual.
No mundo antigo, e principalmente no mundo dos Anunnaki, nada disso era importante para eles, era relevante. Então, o Enki toma um porre daqueles com a Inanna, e eles começam a apostar quem é que bebe mais. E, tipo, lançando perguntas, né? Tipo assim, ah, você sabe o que é isso e tal? Aí o outro respondia, quem errava tinha que virar o copo de cerveja. Olha como esses costumes vêm lá de trás, tá? Tudo é resolver estourar rojões. Então, todo o nosso comportamento social é muito. Só um minutinho, que a cachorrinha se assustou. Calma, Belinha, calma, calma. Vem cá, vem cá. Cadê você? Sobe aqui. Ai, tá. Oh, meu Deus, estouraram o rosão. Calma, 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 calma. Desculpa, pessoal. Desculpa. Vem cá. Senta aqui, fica aqui quietinha. Deita aqui, no colo. Deita aqui. Calma, Belinha, calma. Para de tremer, calma. Então, onde é que eu estava mesmo? Então, todos esses nossos comportamentos sociais, até essas apostas de responder pergunta, errou, vira o copo ou tira a roupa, né? São coisas que vêm de muito tempo atrás, né? É interessante observar isso daí. A Belinha tremendo, não para de tremer, ó, dá para ver no vídeo que ela está tremendo. Tadinha. Oh, meu Deus. Fica aqui quietinha. Se aconchega aqui. Então, o Enki vai tomando um porre daqueles. Gente, então, resolveram estourar fogos. Fica aqui quietinho. Fica aqui. Calma, velho. Vai lá, vai. Eu não sei se eu vou ter que sair para acudir os cachorros lá fora, se esses fogos continuarem. Desculpa, pessoal, mas acontece, né? Qualquer coisa a gente corta, Tá, não tem não, tudo problema bem. não, depois de gravado. Resolveram estourar fogos, mãe. Resolveram estourar fogos. Eu vou tentar continuar a live aqui, mas se precisar, eu paro, tá? É perigoso meus cachorros escaparem com esse barulho. Eles ficam bem, não todos, mas alguns ficam bem apavorados. Bom, vamos tentar. Então, essa história, vou tentar pegar o fio da meada, né? Ah, Dos costumes antigos, né, de bebedeiras. pois é. Então, esse costume, essa brincadeira vem de longe, né? E o Henk foi, conforme ele ia virando os copos de cerveja e perdendo as apostas, ele ia entregando para a Inanna cada vez um me, ou seja, uma informação importante, né? Esses meses, no caso que a Inanna estava cobiçando com o Enki, continham informações de como se construir uma civilização, né? De como administrar um reino, uma cidade, um palácio, um templo, como distribuir os trabalhos entre o povo, agricultura, é, o trabalho da lavoura com os bois, a metalurgia, o desenvolvimento de outras milhões de coisas. Tanto que a Índia, né, ou no caso, nessa época, acho que ela ainda não tinha inaugurado a Índia. Eu acho que ela estava em Arata ainda, se eu não me engano. Tá? É uma outra cidade que ela tinha ganho e tal. Ou Uruk mesmo.
A Inanna, ela estava pegando punhados de territórios, né? Ela, cada hora, ela inventava uma manobra e ela conseguia mais territórios para elas. E nesse tempo, eu não lembro, eu teria que pegar, porque são histórias, né? São histórias com detalhes, e muitos detalhes. Mas, enfim, a Inanna foi pegando, conforme ela foi embebedando o Enki, e ele perdendo todas as apostas, não sei se porque ele queria ou se ele estava realmente levando um baile dela, né? Porque estava ficando cada vez mais bêbado. E ele foi passando os mê para ela, cada mê com uma informação importante. E no fim ela juntou 50 mês. 50 mês. Né? E quando ele estava bem bêbado e caiu no sono, aí Nana, ó, deu no pé, subiu na nave dela, que ela mesma pilotava, e ó, tchau! Quando o Enki acordou, né, e se deu conta, cadê a Inanna? Cadê meus me? Que eu fiz? Ah, botou o vizir dele, a guarda dele, para ir correr atrás da Inanna e tentar alcançar ela a tempo e recuperar os meses, né? Isso aí deu uma baita confusão, deu uma baita confusão. É, teve uma reunião e tal, não sei o quê, aí o Enki acusando a Inanna, né? Ela roubou meus bens. E ela, não, você deu para mim, você deu para mim, agora deu, tá dado, eu não devolvo mais. E aí chega o Enlil e fala assim, ah, me conta bem essa história aí, Enki, o que aconteceu? Ah, o Enki todo sem jeito, né? Ele vai contar a história para o pai da Inanna, né? O irmão dele, o senhor do comando, o Enlil, o Severo Enlil. Não sei o que, acabei perdendo os meios para ela. O Enlil, quem manda? Problema seu, perdeu, perdeu, meu filho. Agora aguenta. Agora você já deu os meios para ela, tá dado, entendeu? Não pode cobrar nada. Bom, a Inanna pegou os meios e finalmente é, fundou a Índia, né? O reino da Índia, a cidade delas, a primeira cidade, que foram virando várias, né, formando um país, e ali ela impôs a marca dela na civilização. Vocês podem perceber que a Índia é um país na mesma época, né, veio depois da Suméria, que veio, e veio depois do Egito, e daí surgiu a Índia, né? E a Índia, ela tem características muito diferentes dos outros dois reinos anteriores, né? A Suméria é fantástica, né? Todas as cidades da Mesopotâmia têm uma característica muito interessante de construção e de política e tudo. O Egito também é extremamente grandioso e bem peculiar, né? Ele tem características também de arquitetura incríveis, né? Majestosas, é uma coisa assim que a gente olha e fala, oh, uau, né? Aqui viveu uma grande civilização. E a Índia era mais uma dessas civilizações que causava espanto de olhar, né? De beleza, tanto na arquitetura como na engenharia, como nos costumes. Ah, a Índia, de fato, tinha regras matriarcais, né? Por quê? Porque era a Inanna quem mandava ali, né? Então, é muito interessante isso. E vocês podem observar nos relevos, nas esculturas da Índia, né? As esculturas hindus, muitas referências a sexo, não só entre um homem e uma mulher, mas entre várias pessoas, e a coisa desanda bastante em algumas representações, né? É bem uma libertinagem bem, digamos assim, programada por Inanna. Ela queria que fosse assim. A Inanna era assim, totalmente
não só liberal em relação ao sexo, era demais a coisa, chegava a ser ostensivo, né? Com a Inanna veio a, a cultura da prostituição, que hoje para a gente é de um jeito, naquela época era de outro, né? Então, ah, esse costume vem da Inanna, principalmente dela, né? Ela realmente impôs isso de uma forma bem abrangente em todos os lugares por onde ela passou. E havia um costume que a menina, antes de se casar, ela era obrigada a ir no templo da Inanna, né? E ficar ali esperando o primeiro homem que passasse, que quisesse ficar com ela, que pagasse para ficar com ela. E ela tinha que ficar com esse cara, seja lá quem fosse. Aí sim ela estava pronta para casar e ser uma mulher adulta e ter filhos e tudo mais, né? Uma coisa interessante é que sobre os costumes, né? Hoje em dia se fala muito, a menina não é mais virgem, ah, né? E para nós também é diferente o conceito, porque na época dos Anunnaki, ser virgem, uma mulher virgem, não era uma mulher que nunca tinha tido relações sexuais na vida dela. Ela era uma mulher que era solteira, ela não havia se casado ainda. Isso era ser virgem. Por isso que nem Zarg, a meia-irmã de Enlil e meia-irmã de Enki, embora tenha tido vários filhos, era considerada virgem, a virgem. E uma primeira representação de Nuzarg no céu era o planeta Vênus, né? E a constelação de Virgem. Depois passou para a Inanna, né? Porque a Inanna também nunca se casou, apesar de ter dado para todo mundo, a Inanna nunca se casou. Então ela era a eterna Virgem. E a constelação de Virgem hoje em dia é dedicada a ela. Isso é tudo muito interessante, né? Mas a Inanna, apesar de toda essa libertinagem própria dela, né, ela teve um grande amor na vida dela. Um grande amor. Muitos questionam que pode ter sido apenas uma tentativa mais política do que de romance, e tem a ver, né? Mas ela realmente gostou muito de um cara chamado Dumuzi, que na Bíblia é lembrado como Tamuzi, né? Tem um versículo que fala que as mulheres choram até hoje por ele, né, pelo belo Tamuzi. Então, esse Dumuzi, que era filho do Enki, era um dos filhos do Enki, e o Enki tinha um carinho muito grande por ele, né? Esse Dumuzi, após o dilúvio, quando todo mundo se encontrou, desceu e se encontrou, e a pirâmide, segundo os Ihara Sitchin, foi construída nessa época, a Grande Pirâmide, né, e as outras também, eu questiono, obviamente, o tempo dessas construções, podem ser bem mais antigas do que a gente imagina, mas digamos que esteja certo, que elas são construções de 10 mil anos atrás, né? Já é um tempo bem maior do que aquele proposto pelos egiptólogos, né? Que colocam o tempo da pirâmide em 2.500 anos atrás, no máximo 5 mil anos atrás, agora já se cogita que ela tenha 5 mil anos atrás, mesmo assim é pouquíssimo tempo, e ela pode ter muito mais tempo. Mas tirando esses detalhes de lado, os Anunnaki aterrizaram para ver a grande pirâmide que havia sido construída finalmente, né? Os Anunnaki estavam se reerguendo, estavam construindo tudo novamente após o desastre natural que varreu tudo que eles tinham feito antes. Então, quando eles descem para ver a obra,
do Tote, do Ningizida, né? Tote, Ningizida, Mercúrio, Hermes, né? As mesmas pessoas. E eles ah, cruzam o olhar, a Inanna e o Dumuzi, e se apaixonam perdidamente. O grande problema é que Inanna e Dumuzi eram de clãs opostos, que nessa época ainda tinha muito conflitos entre eles, entre os dois clãs, o clã de Enki e o clã de Enlil. Então, digamos assim que Inanna e Dumuzi eram o Romeu e Julieta daquela época, um romance proibido, né? Por desavenças entre as famílias. Estou aqui tomando meu vinho tinto em homenagem aos Anunnaki. Aliás, o vinho, a cerveja, tudo vem deles, né? Foram eles que trouxeram, né? A uva uma fruta que veio do planeta Nibiru, né? É, engraçado que possa parecer, foi a primeira que surgiu após o dilúvio, né? Noé tem essa passagem na Bíblia. Noé vai lá e faz o vinho, né? Nasceram as videiras primeiro. É muito interessante tudo isso. E esse nosso costume, ah, esse nosso costume de beber vinho, de beber cerveja, vem dos Anunnaki. E olha só, né? Dizem que um cálice de vinho por dia faz muito bem à saúde. Será que talvez o vinho não seja o tal elixir dos Anunnaki? Não sei, mas por via das dúvidas, estou aqui tomando meu. Diz que é bom para o coração, etc e tal. Quem sabe ativa a vida longa também, né? Agora, porre de vinho é a pior coisa que tem. Bom, voltando a Dunus e Inanna, eles se apaixonaram perdidamente. Nosso casal Romeu e Julieta, no tempo dos Anunnaki. E eles esconderam esse romance por muito tempo, né? E as tabuletas de argila mesopotâmicas trazem muitos poemas, músicas, relatando o romance dos dois. Ora é a Inanna falando, ora é o Dumuzi falando, ora são as pessoas, o povo, que conta essas histórias, né? Então é muito interessante, muito bonito, e as poesias, os poemas, são sempre recheados de conteúdo bastante picante, porque mais um dos detalhes sobre os Anunnaki que eles eram assim bem explícitos, né? Então se falava claramente, né, coisas que a gente normalmente quando está em romance não fala, né? Talvez em momentos íntimos, sim, então, mas isso ia parar nas tabuletas de argila. E estão até hoje aí nos museus para quem quiser ler a história e ficar sabendo como é que era o romance dos dois ou de outros Anunnaki, está lá exposto nos museus e dá para a gente ver e acompanhar até hoje. Bom, enfim, então eles esconderam esse romance e tem passagens muito bonitas, até que eles resolveram, olha, vamos casar? Vai ser legal, porque de repente o nosso casamento une os dois clãs e acaba essas brigas, acaba essas intrigas, acaba essa guerra maluca. Vamos casar? Quanto tempo a gente vai ficar escondendo isso? Vamos casar. E resolveram contar. Cada um contou para os seus pais. Ao contrário do que se imaginava, o Enlil gostou, o Enki gostou, todo mundo gostou da união dos dois. Era um casal lindo, era um casal bonito. Sim, era bem-vindo esse casamento, ia ser legal, ia unir os clãs. Então, já estava preparada a festa. Só que nós temos um personagem muito complicado,
em toda a história dos Anunnaki, e que ele ah, estraga tudo. A verdade é essa, né? Ele joga água no chope. O Marduk fica sabendo do casamento entre a Inanna e o Dumuzi, e para ele tudo é política, tudo é uma questão de jogo do poder. Game of Thrones. O que que o Marduk faz? Ele, ele percebe o seguinte: a Inanna, a queridinha do Enlil, mimada, tudo que ela quer, ela consegue. O Dumuzi é aquele bonitinho, nojentinho, filhinho mais novinho do Enki, que o Enki adora, né? Filho mais novo, mimado, né? O Marduk, primogênito, mais velho, chato, egocêntrico, é, ficou com ciúmes. Ciúmes e com medo de perder ainda mais o seu direito ao trono de Nibiru, que ele já não tinha direito, porque pela lei da semente ele não tinha direito nenhum. Ele tinha direito ao trono da sucessão e mesmo assim ele estava muito longe na parada, muito longe. Mas ele se achava no direito ao trono de Nibiru, ele se achava nesse direito. Ele achava que o pai dele, o Enki, tinha direito ao trono de Nibiru, mas não tinha, porque o Enki era filho primogênito do Anu, sim, era o filho primogênito, porém, o Enki era filho de Anu com uma de suas concubinas, e não com sua rainha consorte e meia-irmã, como era o caso do Enlil. Enlil tinha essa configuração. Ele não era o filho primogênito, mas ele era o primogênito do casal real e ele tinha a dupla semente real. Esse não era o caso do Enki, esse não era o caso do Marduk. Só que o Marduk se via ameaçado sempre. É aquela pessoa com mania de perseguição, sabe? Paranoica mesmo, né? Acha que tudo é contra ele, que todo mundo está contra ele. Então ele viu aí, nesse casamento, sim, além de uma união política entre os clãs, o que seria ótimo ter acontecido, ele vê também o do Muse se elevando mais do que ele nessa história, porque aí, unindo os dois clãs, a queridinha Inanna, criava-se na cabeça dele uma configuração que favorecia não só o do Muse ultrapassá-lo na hierarquia, como a Inanna, que era do clã oposto, chegar um dia ao trono de Nibiru. Né? Ele viu uma arquitetação fantástica na cabeça dele e ele fez tudo para impedir esse casamento. Então ele pega a irmã, uma das irmãs do Dumuzi, faz essa irmã seduzir o Dumuzi, né? E ela chega a Gestiana, não lembro o nome dela, Gestiniana, uma coisa assim, Gestiana. Ela chega para o Dumuzi e fala assim, olha, você vai casar, então fica comigo para a gente garantir um filho. Eu quero um filho seu, para a gente garantir um filho de de dupla semente, né? Nós somos meio irmãos, então vamos ficar juntos e a gente garante uma semente. Tudo isso arquitetado pelo Marduk. Porque o que o Marduk queria era ter um motivo para acusar o Dumuzi de estupro. E estupro entre os Anunnaki, apesar de toda a libertinagem sexual deles, estupro era um crime gravíssimo. Seja lá contra quem fosse praticado. Isso não importa. Homem, mulher, criança, velho, não interessa. Estupro era um crime hediondo entre eles. E era julgado com muita rapidez. Então, o Dumuzi ficou com a questão. E no dia seguinte, ele teve um sonho, onde ele viu
pessoas perseguindo ele. Né? E ele conta para a Gestiana. E a Gestiana, sabendo da história que foi arquitetado pelo Marduk, ela fala: Ó, teu sonho não é bom, não. Marduk vai te acusar de estupro e vai te mandar prender. Desculpa. Vão te prender e você pode morrer. O Dumuzi ficou apavorado. Dumuzi ficou apavoradíssimo. Se pôs em fuga. Uma fuga desesperada. Pediu ajuda para todo mundo no meio do caminho, acho que, sei lá, não conseguiu falar com ninguém, foi fugindo que nem doido, acabou tropeçando e escorregando numa cachoeira. Se despedaçou lá embaixo, né? Morreu. Quem recuperou o corpo dele foi um dos irmãos, o Ninagal, também filho de Enki. O Ninagal, que numa configuração pode ser o próprio Poseidon, embora é mais simples dizer que é o próprio Enki, né? Também o rei do mar, deus do mar, dos oceanos, tempestades e tal. Mas o Ninagal também tem essa configuração. Por isso que eu estou dizendo, não dá para a gente ir falando quem é quem rapidamente, né, em todas as mitologias, sem analisar cada aspecto da personalidade deles e dos eventos que aconteceram e do que eles fizeram. É onde a gente tem as pistas de quem é quem de verdade, né? Bom, o Ninagal recupera o corpo do Dumuzi e leva para o Abiso, que, segundo Sitchin, era o território da Ereshkigal e do Nergal. Olha só que interessante. Ereshkigal é irmã da Inanna. E ela é casada com alguém do clã de Enki, o Nergal. Né? Por que que nesse caso não houve problemas? Por que que para o Marduk o problema foi apresentado aí com a Inanna e com o Dumuzi? Porque a Inanna era terrível. E o Marduk sabia que a Inanna conseguiria tudo que ela quisesse na hora que ela quisesse. Né? Ela tinha esse poder. Ela era uma pessoa inteligente, astuta, e ela usava o poder de sedução dela para conseguir o que ela queria. Bem, o Dumuzi morreu, ele foi levado ao submundo, o submundo dos gregos, a, o inferno, né, dos gregos, que nada mais é do que as minas subterrâneas de escavação de minérios, né? Um lugar quente embaixo da terra, onde as pessoas estão trabalhando eternamente sem ver a luz do sol, o próprio inferno. Mas nessa configuração dos Anunnaki, é só um lugar, um território que pertencia à irmã mais velha da Inanna, que também não ia muito com a fuça dela, não. A Ereshkigal era estranha. Ela era bastante ciumenta do Nergal. Ela era territorialista e ela era possessiva. Quando a Inanna decide ir atrás do corpo do Dumuzi, isso depois de chorar muito, ficar terrivelmente abalada, quando a Inanna resolve ir atrás do corpo do Dumuzi lá no submundo, quando ela está entrando nos portões, ela é obrigada a tirar todas as armas dela e ela entra nua na sala onde está a Ereshkigal, a irmã dela, e fala: Eu vim buscar o corpo do meu amado. Por favor, me dá licença, sai da frente que eu vou lá buscar. Ereshkigal: Não, não vai não. E mata a própria irmã. Na cabeça da Ereshkigal, esse povo é meio louco. Na cabeça da Ereshkigal, talvez a Inanna estivesse a fim de, já que o Dumuzi morreu, ficar com o Nergal, que era irmão do Dumuzi. Olha, olha as histórias. Então, na cabeça da Ereshkigal, ela falou assim: já que ela não conseguiu ficar com o Dumuzi, agora ela vai querer o meu marido.
Ah, mas não vai mesmo. Matou, mandou matar. A Inanna pendurou ela numa estaca. Aquela figura que a gente vê na carta do tarô, a carta de número 12, o enforcado, que é um cara pendurado de cabeça para baixo, né? É, na verdade, uma lembrança dessa história que aconteceu com a Inanna. A Inanna morreu e foi pendurada numa estaca. Bom, o Naná pede ajuda, todo mundo pede ajuda, e o Enki, lógico, desesperado, né? Ele gostava da Inanna e gostava do Muzi, filho que morreu, ele estava em luto total. Ai, Nana, o Enki, nessa ocasião, ele faz dois seres, que no texto está relatado assim, dois seres sem sangue. O que você consegue entender disso? Dois androides. E envia esses androides para buscar a Inanna no submundo. Eles entram, atirando para tudo quanto é lado, e a Ereshkigal também manda atirar neles, e essas armas não funcionam neles. Por algum motivo, essas armas, esses raios, essas coisas atingiam organismos vivos e não sintéticos. É interessante. Tudo isso merece uma análise mais aprofundada, sabe? Para entender bem a questão. Bem, esses dois seres sem sangue vão lá, recuperam o corpo da Inanna, ressuscitam ela, e aí deram a água da vida, deram a comida da vida, fizeram a pulsação. Então, eles tinham recursos para ressuscitar alguém caso a condição, o tempo não fosse muito, a condição de morte fosse uma que, por exemplo, tivesse tirado a cabeça fora, talvez a pessoa não estivesse morta realmente, totalmente, estivesse em agonia. Eles falam em ressurreição. São coisas que a gente tem que analisar melhor, tá? Mas eles tinham como ressuscitar alguém que já estivesse morto até por alguns dias, mas talvez não muito. Mas eles tinham condições com os aparelhos, com os remédios, com a tecnologia deles de trazer essa pessoa de volta à vida novamente. Cuidaram da Inanna, ressuscitaram, ela acordou e falou: cadê o do Muzi? Vamos lá buscar e vamos embora daqui. Pegou o do Muzi, levou embora, deu banho, ah, e enfaixou todo do Muzi. E foi aí que começou a tradição das múmias. Ela envolveu o do Muzi em alguns panos, eu não lembro agora o tipo de pano que ela envolveu, mas era um tecido vermelho, bonito, de realeza, né? Porque o vermelho é realeza. Ela envolve o do Muzi e o deita numa plataforma, no seu túmulo. E ela faz um ritual. Ela faz um ritual para que ele volte à vida. E é aí que entra a questão de que um dia os mortos voltarão à vida. Tudo daí, né? Esse mito da ressurreição surge desse evento. E a tradição de mumificação vem daí também. É muito interessante essa história toda, né? A gente, infelizmente, a gente perdeu muita coisa do passado, da Terra, da humanidade, que se a gente tivesse conhecimento, seria muito mais fácil de lidar com as coisas hoje em dia, né? Toma um pouco de água, né? Porque nem só de vinho vive o homem. E depois da água, um golinho de vinho. Hum, só não é taça porque as taças todas quebraram.
Tudo bem. Bom, ah, o que eu tenho a dizer sobre esse evento de Inanna e do Muse é que a partir daí, a Inanna pira totalmente o cabeção. A Inanna, de menina romântica, que só quer saber de namorar, né? Ela quer ter o próprio reino dela e tal. Ela tem suas certas ambições, ela sempre teve. Ela queria estender as garrinhas dela, né? Mas a Inanna, a partir desse evento, ela pira totalmente. Ela se torna uma pessoa vingativa. E ela, quando descobre que Marduk está por trás de tudo isso, Marduk se torna, ou melhor, a Inanna se torna a inimiga mortal de Marduk. E muito provavelmente, num evento que futuramente a gente vai conhecer na história dos Anunnaki, que quando Alexandre o Grande, buscando saber quem era seu próprio pai, acaba indo para o Egito e lá, através dos oráculos, sabendo que seu pai é o Amon, o deus Amon, que é o próprio Ra, que é o próprio Marduk. Ele vai para a Babilônia, porque indicam para ele que Amon está na Babilônia. Ora, fazendo o que lá, né? Então ele vai para a Babilônia buscar Marduk, buscar as bênçãos do pai dele, que ele acredita que é o pai dele, né? Porque tem toda uma história na ou lenda, né, que ele passou a acreditar que era a história sobre o Alexandre, que ele não seria filho do Filipe, né, com a rainha, mas que ela teria traído o rei com um faraó egípcio muito misterioso. Então, esse tal do faraó, no final das contas, era o próprio Marduk. Muito bem. Se o Alexandre era filho ou não de Marduk, ou de Amon, ou do faraó egípcio, não se sabe. O que se sabe, em alguns textos, é que quando Marduk chegou na Babilônia, tudo que ele encontrou foram os restos mortais de Marduk, imerso em uma tumba de ouro, coberto com óleo para preservação do corpo. Bem, Marduk estava morto. Quem matou Marduk? Há uma grande pista investigando a mitologia hindu, onde nós vemos a Inanna representada em sua faceta guerreira pela deusa Durga, onde ela segura a cabeça do inimigo, decepada. E a cabeça do inimigo decepada tem um símbolo que caracteriza e nos revela quem é. Os chifrinhos de carneiro, que é o animal símbolo do Marduk, porque ele assume o comando do planeta Terra na era de Áries. Então, o carneiro se torna o símbolo de Marduk e, por coincidência, é também o símbolo do Alexandre o Grande. Então, me parece que quem matou Marduk foi a própria Inanna, não sem ajuda de Skur, seu tio, e de Ninurta, né? Também seu tio. Isso aparece muito nos símbolos todos, quando a gente vê as imagens de Durga, procurem lá. Nós temos Durga, o inimigo dela, com os chifres de carneiro, e nós temos ela próxima ou sentada sobre um leão e sobre um touro. Leão é um dos símbolos da Inanna, mas também do Ninurta. E touro é claramente um símbolo ligado ao clã de Enlil. Muito bem. Nós temos aí um quadro bem
que nos leva a entender que ela teve ajuda desses dois para dar cabo de Marduk. A Inanna, depois desse episódio da morte do Dumuzi, onde ela, de menina romântica, se torna uma guerreira, a gente encontra muitas referências dela em campo de batalha, inclusive na Bíblia, né? Há, há- há relatos, né? Se você olhar, na Bíblia ela é a Astaroth, né? Ah, a quem Salomão também prestava homenagens. Bom, o Salomão queria ficar em paz com todo mundo, né? Na verdade é essa, né? Ele começou a foi uma época em que ele resolveu assim, tipo, não, não, Deus único, tudo bem, o Deus nosso, não Deus único, o nosso Deus principal, Yahvé, né? Porque essa coisa de monoteísmo foi uma coisa que foi construída com o tempo. Antes, bem antes, né? Porque a versão bíblica, a versão da Bíblia que nós temos é a massorética, que é uma Bíblia já modificada, né? Modificada para agradar cristãos e muçulmanos. Uma versão feita pelos judeus naquela época das cruzadas, para quê? Para eles não serem esmagados nem por um lado, nem por outro, na briga entre eles. Porque sempre eram os judeus quem dançavam, né? Era o povo que dançava sempre. Então, eles percebendo, eles falam, não, então tá, não, não, o nosso Deus é o único Deus bíblico, esse Deus de vocês, do muçulmano, e o Deus dos cristãos é um só, é o nosso também, e é o único, é o Deus criador de tudo. Mentira! Era o Deus de um clã que tutelava o povo hebreu, mas haviam outros deuses, outros Anunnaki. Então, nessa época do Salomão, voltando um pouquinho, o Salomão resolveu abrir o leque, né? Ele estava realmente prestando homenagens para vários deuses, né? Para o Enki, para Inanna, para todos ali. Ele queria estar bem com todo mundo. Isso, há sabedoria nisso? Né? Vamos viver em paz. Vamos ser todos amigos? Por que não? Né? E realmente foi uma época de paz no reinado do Salomão. Não teve guerras, né? Depois que ele morreu, aí ferrou, né? E antes dele também, muitas guerras. Mas para afirmar, né? Firmar os hebreus deixarem de ser uma tribo e se tornarem um reino, né? Foi necessário, né? Foi um movimento necessário. Mas enfim, então a Inanna também é relatada na Bíblia. E ela vai aparecer em várias oportunidades durante a história. E aí, Nana, resumindo, pode estar viva até hoje e pode, até hoje, estar tentando angariar seguidores para ela. A Inanna não parou ainda. E olha só, lá atrás, antes de matar Marduk, antes, vamos voltar no período de Sodoma e Gomorra, já que estamos falando em Bíblia. Vamos voltar a esse período da história. Por que que aconteceu isso? Por que que Sodoma e Gomorra foram dizimadas, foram apagadas do mapa? Essas cidades se encontram na região do Mar Morto. É lá que ficava Sodoma e Gomorra e outras várias cidades. E ali temos Petra também, que hoje é mais conhecida. Temos várias cidades que todas em torno do Mar Morto foram cidades atingidas por armas, as famosas armas de terror dos Anunnaki, ou similares às nossas nucleares, ou a gás, ou talvez até muito mais potentes do que a gente consiga imaginar.
Muito bem. Por que que tudo isso aconteceu? Por quê? Chegou a era de Ares e Marduk queria ser o maioral. E ele tanto fez, ele tanto aprontou, ele tanto azucrinou, que o Eliu falou: Olha, chega, para mim deu, chega, vamos embora, deixa o cara reinar. Ele não queria entregar, né, a rapadura, ele não queria entregar a rapadura, mas chegou um ponto que precisou. E quando que foi esse ponto? Quando Marduk resolveu invadir o espaço-porto. E o espaço-porto era um território neutro, onde era negado acesso a todos. E nem todos os Anunnaki tinham acesso também. Tá? Quem mandava no espaço-porto era o Utu, Shamash, irmão da Inanna, e ele ficava numa região neutra, onde para não dar briga entre os Anunnaki. Né? Mas o Marduk resolveu não só invadir a Suméria, mas invadir o espaço-porto. Por quê? Porque ele queria ter acesso ao espaço. Ele não queria conquistar só a Terra, ele queria dali partir para Nibiru. Marte ele já mandava lá, né? Os Gig eram todos comandados dele. E os Gig estavam com ele nessa ocasião da invasão do espaço-porto. Quando a Inanna percebeu que o Marduk estava invadindo no espaço-porto, o que que ela fez? Não. Se é para ele tomar o espaço-porto, quem vai tomar sou eu. Eu aqui vou pegar isso para mim. E foi lá querer invadir. Pegou os exércitos do pai, do Naná, comandando os exércitos, foi na frente e invadiu, antes do Marduk. O Enlil, quando viu isso, aí acabou a farra, aí acabou a brincadeira, e ele soltou bomba para tudo quanto é lado, né? Nessas cidades, no espaço Porto, e aí nós vemos várias cidades com vestígios de uma grande explosão nuclear. E aí nós temos, bom, Sodoma e Gomorra viraram pó, né? Pó mesmo. Se você pega cutuca as ruínas das cidades, do que era uma cidade, desmancha. Desmancha, vira tipo um papel queimado que você mexe assim, cai, sabe? Então não sobrou nada. Mohenjo-daro tem várias evidências de pedras, de cerâmica, de tudo vitrificado, né? E a vitrificação só acontece quando o calor é muito grande, quando a temperatura, né, é muito, do incêndio, no caso, é muito alta, mas muito alta mesmo para acontecer isso. E toda essa região, o Mar Morto não é à toa, né? Foi aquilo ali, a radiação tomou conta, ali não tinha vida. Agora que está ressurgindo a vida, e parece que isso tem a ver com as profecias dos judeus, eles falam que tem um período acontecendo no presente que está ligado a esse passado, que quando começasse a voltar a vida lá, são muitos sinais de coisas que estão para acontecer a partir de um certo evento. Né? E então, tudo em volta do Mar Morto, morto. Né? E foi aí que terminou a civilização suméria. Não por bomba direto, mas pela radiação dessas bombas. Aí os textos falam dos ventos maus, né, que levaram a radiação de um lugar para o outro e as pessoas foram caindo na rua e morrendo, os animais morrendo, caindo na rua, todos doentes e tal. É uma longa história. Só que foi aí que a maior parte dos Anunnaki partiram da Terra depois desse evento. Marduk ficou reinando sobre os escombros, né? A Inanna teve que dar no pé, porque a cidade dela também foi destruída, porque ela estendeu as garrinhas além do que ela deveria ter estendido, né? Aí ela já estava passando por cima da autoridade do avô dela, do Enlil. E o Enlil não quis nem saber, botou ordem na casa. Era o que restava a ele fazer. E para não ter que jogar bomba todo dia, ele resolveu, ele conversando com a Anu, tal, vamos embora daqui.
Está na hora. Chega. Os terrestres estão numerosos, nós somos em menor número, a gente não tem mais controle sobre isso, a não ser que jogue bomba todo dia. O quadro não está bom para a gente, vamos embora. E a gente nem precisa mais de tanto ouro assim, que a gente precisava pegar aqui. Nós já pegamos, a nossa atmosfera está bem. Então, tem outros lugares no sistema solar onde a gente pode conseguir ouro, se a gente precisar. E foram embora. E assim termina oficialmente a aventura dos Anunnaki na Terra, mas quem lê a Bíblia, que é um dos livros, uma das escrituras que a gente mais conhece e que ficaram preservadas até os dias de hoje, a gente sabe que essa história continuou depois da Babilônia. E continuou. E foi Babilônia, e foi a Síria, né? Então, depois veio a Pérsia, depois os gregos e depois os romanos. A história dos Anunnaki continua até os dias de hoje. E a Inanna continua por aí. Ela não parou. Uma das evidências, a aparição em Fátima, Portugal. Aham. A tal da Nossa Senhora de Fátima. Muito provavelmente, com todas as características, era própria Inanna. E tem uma coisa muito interessante que alguns médiuns italianos receberam mensagens sobre esse evento de Fátima, onde a pessoa que apareceu aos pastorinhos se identifica como estrela matutina. Estela matutina. E quem que é a estrela matutina? Vênus. E a quem está relacionado Vênus? Inanna, ou está. Uma outra coisa que muita gente vai cair para trás agora é que Inanna pode ser, se ele realmente existe, tudo indica que a Inanna seja o próprio Ashtar Sharan, a luz que mais brilha. Porque ela tinha características andrógenas. Toda essa conversa de confederação, estamos aqui para ajudar, bababá, pode ser a própria Inanna. Isso se ele existir, né? Eu acredito muito na versão do Ashtar Sharan dos anos 50 até os anos 70, mais ou menos, depois virou comércio, tá? Virou armadilha para incautos. Né? Muitas das mensagens que estão por aí são lindas, 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 mas tudo balela. Falsas canalizações, tem muito, falsos médiums, tem muito, né? O que tem bastante é trambiqueiro nesse meio ufológico. Né? Eu estou fazendo algumas conexões e eu cheguei no Ashtar Sharan pelo nome, pelas características, porque, se vocês perceberem, o Ashtar Sharan tem uma característica bastante andrógena, né? Ele tem os traços bastante femininos. E a Inanna, às vezes, ela não parecia ser uma mulher. Ela tinha características bem agressivas, principalmente quando ela estava vestida como um militar. Enfim, eu acho que a gente tem conversa aqui para vários dias, muitas coisas, e hoje eu já disse bastante sobre isso, ok? A cachorrada está latindo, está atrapalhando minha concentração. Eu espero que vocês tenham gostado. Ted, eu agradeço demais sua participação aqui, com certeza, sempre bem-vinda aqui, né? Tivemos outras participações suas aqui, e com certeza, se quiser voltar, as portas estarão abertas aqui. Muito obrigado. Queria agradecer ao pessoal também que esteve com a gente até aqui, que assistiu, o pessoal que assistiu gravado, obrigado pelo apoio.
Pessoal, fiquem atentos à nossa página inicial, ali tem a agenda das próximas lives, onde vocês poderão saber quem serão os próximos convidados, horários, enfim, tudo. Tem também a guia comunidade, onde vocês ficam sabendo de tudo que acontece por aqui. Lembre-se de se inscrever, curtir e comentar, isso é importante para que vocês continuem recebendo as notificações que são entregues pelo YouTube. Se você quiser fazer alguma consideração final dentro de tudo que foi falado, fale também do seu trabalho, seus livros, seu canal, fique à vontade. Não, olha, Cláudia, muito obrigada pelo convite. Faz tempo que a gente está para fazer essa live, né? Eu estava realmente bastante ocupada. E tem esse problema meu dos cachorros, por isso que eu evito fazer live, né? Tenho feito mais vídeos gravados, porque dá para cortar e tirar essas partes indesejáveis. E eu realmente tenho um problema sério com cachorrada aqui. E eu agora terminei a Anunnaki, Senhores da Eternidade, que é a HQ, né? Contando, é um primeiro episódio contando a história dos Anunnaki aqui na Terra, desde o planeta Nibiru. Estou muito feliz de ter concluído. É a parte da arte, né? Tem todas as questões técnicas e tal que ainda vão ter que ser resolvidas. Mas a parte da arte está pronta, está finalizada, e eu estou bem feliz e orgulhosa desse processo, de ter chegado, né, nessa conclusão. E estou aí com o meu canal, para quem não conhece ainda, é o Universo Anunnaki, chega lá, para quem quiser entender bem direitinho sobre os Anunnaki, lá é o lugar certo, né? Com informações coerentes, vindas de estudo, né? Sem sensacionalismo, e sem mentiras. Tudo que eu falo é baseado na obra de Zeharia Sitchin. Eu não, bom, nem tudo que eu falo é baseado na obra, porque ele também não falava de Astor Sheran, etc., de Nossa Senhora de Fátima, né? Mas, que eu me lembro, não. Mas, assim, digo, na história dos Anunnaki, né? Direto, né? Coisa direta. Então, eu me baseei muito no que o Sitchin falou, respeito muito sempre o que ele falou. Óbvio que, como qualquer estudiosa, eu tenho pontos que eu não concordo totalmente, mesmo porque toda teoria tem pontas soltas, né? Eu vivo falando isso. Mas 95% da teoria do Sitchin é muito coerente e, para mim, respondeu todas as perguntas. Então, eu espero que as coisas que eu digo aqui ou ali sirvam para ajudar as pessoas a clarear, né? Clarear suas mentes sobre o passado da humanidade e entender por que nós somos assim no presente, conseguir até antecipar o que vai acontecer no futuro. E realmente, para a gente entender essas coisas, a gente tem que olhar lá para trás, né? Tem outro jeito, não tem outro jeito. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite a todos. Eu não estou acompanhando o chat, não pude ver, mas obrigado a todos que estiveram presentes aqui hoje no Alien Live. E mais uma vez, muito obrigada pelo convite, viu, Clésio? Uma próxima vez a gente volta. Eu que agradeço. Queria também fazer uma menção aqui ao Arimaté, que está aqui no chat participando. Ele comenta: parabéns, Vanted, uma ótima, fantástica live. Ô, Arimaté! Ô, Arimaté! Que legal! Obrigada pela presença. Obrigada, querido. Queria agradecer também os nossos moderadores, o Clodoaldo, a Giane, obrigado pelo apoio. Queria agradecer também a contribuição do Ivan Pardinho. Ele comenta: Anunnaki, o Senhor da Eternidade. Ele comenta, né? Ele diz que é maravilhoso. Obrigado, Ivan, pela contribuição e pelo apoio aqui à Vanted. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela participação de cada um de vocês. Vocês que estão com a gente aqui e estiveram com a gente aqui até o final da live, comentem com a frase Senhores da Eternidade, para eu saber que vocês estiveram com a gente até o final da live. Obrigado pelo apoio de cada um. E até a próxima live aqui no canal Alien Live.